Propaganda e Negócios. Apoio ESPM. Quem faz, transforma. Olá, estamos aqui na suntuosa sede da Search Optics para conversar com o seu presidente, Eduardo Cortes, um jovem empreendedor que dá um show de marketing digital. Não perca, volto já. A pós-graduação à distância ESPM foi criada para oferecer educação inovadora independente de barreiras geográficas e temporais e para democratizar o acesso ao conhecimento. As disciplinas são apoiadas por webconferências, além de encontros presenciais semestrais com importantes profissionais do mercado. E, ao transformar conhecimento em novas oportunidades, forma líderes com o DNA ESPM. Pós-graduação à distância ESPM. Conecte-se com o futuro. ESPM. Quem faz, transforma. Olá, como eu disse no início, estou aqui ao lado do Eduardo Cortes, presidente da Search Optics. Eduardo, obrigado por nos receber no teu escritório, que ela é muito bonito, hein? É um prazer receber vocês, obrigado por terem vindo. A gente está contente de estar inaugurando o escritório aqui em Santana de Parnaíba e com a ilustre visita. Muito obrigado. Olha, eu sou de um tempo de propaganda que a única coisa mensurável era o camarada que fazia mala direta, né? Eu ficava até preocupado porque ele conseguia aferir o resultado e eu que tinha propaganda nunca conseguia aferir. O meu chefe dizia, olha, você a cada dólar gasto você tem que trazer 3. Eu nunca sabia fazer essa conta. Ou seja, a propaganda tradicional, a gente estava falando aqui nos bastidores, está praticamente perdendo para o marketing digital. Exatamente esse é o ramo que você escolheu e que é o futuro, né? Então me fala um pouquinho o que é a empresa, como funciona. É uma dos maiores players do planeta, não é isso, de marketing digital. Sim. E agora com essa unidade, você é presidente da América Latina. Exato. Me fala exatamente o que você está fazendo no mercado, que eu já sei que o grande foco, por enquanto, é a indústria automobilística. Exato. É interessante esse comentário sobre tudo pode ser mensurado no marketing digital, porque a Search Optics é uma empresa americana que tem 20 anos de experiência. E aí, quando ela foi lançada, o slogan dela e como ela se posicionava era: nós trazemos 1.000 leads, 1.000 prospectos para uma concessionária por $1.000. E imagina isso há 20 anos atrás, né? Os concessionários estavam acostumados. Ou seja, o leads, só para explicar para a nossa audiência, o lead e os prospectos são 1.000 nomes para a concessionária vender. 1.000 nomes para o seu vendedor começar a ligar e perguntar se ele quer vir fazer um test drive. Por $1.000. Esse era o produto que a empresa vendia. Hoje é muito natural a gente falar sobre isso, mas há 20 anos atrás as concessionárias estavam acostumadas a fazer impressão de anúncios em jornal, em outdoor, classificado, no próprio site dele, né? Pois é, e nada disso é mensurável. E aí logo de cara chegava uma empresa que falava, olha, vai custar $1 cada nome. Então isso foi muito legal. E aí sim, então foi por isso que ela se especializou no segmento automotivo. E aí ao longo desses 20 anos ela vem desenvolvendo plataformas que cada vez mais permitem achar na internet os nomes, os prospectos, os leads que estão com intenção de compra, impactar eles com publicidade direcionada, levar para os sites que nós mesmos desenvolvemos e amarrar tudo isso em uma plataforma de medição de resultados, que é aí que a gente mostra o valor do que a gente faz. Ou seja, eu sempre pensei, quando eu entro na internet, navego em algum site, alguma coisa assim, depois de uma hora aparece o assunto que eu estava buscando. Eu falei, isso é coisa de Deus. Estou vendo que não é. Eu vou ter que comprar. Ou seja, existe uma empresa, como a Search, né, que busca esse consumidor, como eu, por exemplo, milhões, buscando alguma coisa e você anuncia o que eu estava procurando. Isso, é. Meu Deus do céu, mudou muito. Então, na internet, nós estamos deixando rastros à medida que a gente navega. Então, uma pessoa que está procurando qual é o melhor SUV do mercado. Então, ela está no topo do funil, ela está considerando comprar um SUV. Entra no Google, procura. Conversa com os amigos no Facebook, curte uma página. Tudo isso está deixando os rastros.
E a Search Objects tem as plataformas e a inteligência para identificar isso, esses padrões de consumo e apresentar a publicidade que vai converter num site. E aí, levando a conversa um pouco além, tudo isso é o que a gente faz, só que eu acho que vale a pena a gente voltar a explicar como a gente faz. Isso, eu gostaria de saber. E aí, o nicho, o segmento que a gente atua. Grandes marcas nacionais, e aí tradicionalmente, elas sempre tiveram preocupação em padronizar ou ter alguma forma de controle dos seus franqueados, da sua rede de distribuição. Então pode ser uma rede de restaurantes. Qualquer franqueado dessa rede tem uma lojinha que parece com a outra. Concessionárias da mesma forma. O ponto de venda de uma concessionária. Eu tenho um padrão, né? O padrão institucional. E aí chegou o marketing digital, chegou a evolução do consumidor estar na internet e essas marcas, elas se esqueceram de padronizar também o ponto de venda virtual. O site que é fundamental e absolutamente lógico, né? Mas é verdade, eles não tinham nenhum padrão. Não tinham. E aí, por falta do controle, por falta do padrão e por falta da preocupação, os concessionários ou os franqueados se foram forçados a fazer as coisas por conta própria. Então eles iam em microagências, eles iam em desenvolvedores freelancers e pediam, façam o meu site. E acontecia que saíam sites um diferente do outro, uma concessionária tinha um site com cores completamente diferentes do que a marca determina, a presença de redes sociais. Você, de repente, tem uma concessionária interagindo com clientes de uma forma que não é como a montadora gostaria que fosse. Então, e aí dá para extrapolar ainda mais para compra de mídia. E aí eu vou falar de AdWords, por exemplo. O AdWords ele funciona como um leilão. Você diz, olha, eu quero que o meu anúncio apareça quando alguém pesquisar por esse termo. Quando a montadora fala, Google, mostra o meu anúncio de Jeep Renegade quando alguém pesquisar por Jeep Renegade. E a concessionária dela, da própria rede dela, faz a mesma coisa, é um leilão. Então o custo desse anúncio sobe para todo mundo. E não é assim que parceiros comerciais deveriam fazer. Então a Search Objects ela é especializada em ajudar essas marcas a evitar que isso aconteça. Então a gente cria as nossas plataformas e sites, por exemplo, elas padronizam a presença digital, dando grau de personalização para o dono do negócio, é claro, o concessionário. Apesar que sempre ele quer um padrãozinho diferente para a concessionária deles, isso existe. Existe, então é compreensível. É compreensível, até porque existem praças multi-atendidas, né? Uma concessionária vai concorrer com outra. Verdade. E ele precisa, de alguma forma, mostrar para o consumidor por que ele é melhor, qual é o valor único dele. Então, ele não pode ser completamente... Mas difícil esse trabalho, né? Vocês vendem para quem? Para a montadora? Primeiramente para a montadora e isso depois conversam com os concessionários. Isso, agora, duas concessionárias numa mesma cidade, um quer vencer o outro, e vocês são o mesmo fornecedor. Como é que faz isso? As estratégias variam. Às vezes, uma concessionária vai ter um foco, por que ela é melhor? Por causa do pós-venda dela, que ele é muito zeloso. E a outra não, ela é muito mais agressiva comercialmente. Então, você tem estratégias de marketing aplicadas na mesma plataforma que tornam a presença diferente. E, além disso, a gente nunca entra em um programa desse com um site travado, congelado e força para o concessionário. A gente entra com temas. Como assim? Os sites, eles possuem look and feel, eles que seguem o guideline corporativo da montadora. Só que eles são fluidos. Então, um banner pode ser alterado. A navegação vertical, às vezes, pode ser uma navegação horizontal. Então, há um grau de liberdade logo no começo da construção do site do concessionário ou do franqueado. Isso é fundamental, não é? É fundamental. Porque é o dono da concessionária, ele não é funcionário, tem que seguir as regras da montadora, mas não é funcionário. Ele tem, muitas vezes, uma expertise já de muitos anos no mercado automobilístico, né? Isso, no caso, e tem as suas técnicas de marketing, de vendas e tal. Mais do que isso, ele conhece o público dele, ele conhece a região dele, ele sabe o que funciona na região dele, então ele tem que aplicar isso no digital. Agora, por exemplo, ele tem lá o database dele, os clientes dele. Você pode trabalhar isso também?
Claro. Você, sei lá, tem 1.200 próprios ou ex-clientes ou clientes que compraram já aqui, isso. Mas é o teu foco esse também ou não? Assim, isso é quase que hoje já é um marketing tradicional digital, né? Então, pegar uma base de dados, isso é normal. Meio marketing, isso obviamente fazemos, mas não é nada inovador. A Search Optics não veio para o Brasil para fazer e-mail marketing. Isso já faziam. Exatamente. Então, o que dá para a gente fazer é, com as nossas plataformas, automatizar o marketing com base nesses leads. Então, se a gente sabe que acabou de existir uma venda de um carro, a gente consegue programar para daqui a um ano ou daqui a uma estimativa de tempo, um alerta para fazer a revisão. E aí, subsequentemente, as demais revisões para trazer o cliente de volta para a oficina. Ou atrelar isso com financiamento. Quando o financiamento está para vencer, impactar esse cliente para uma compra e uma oportunidade de venda nova. Então essa é a inovação. Eu comprei um carro há algum tempo e fiz um financiamento pela minha empresa. Terminou o financiamento e veio lá a mensagem. Já veio. Foi você que fez. Eu falei, mas que coincidência. Não tem nada de coincidência. Não tem. E aí eu trouxe um case interessante para compartilhar com vocês. Eu gostaria de ver. Porque não necessariamente a gente vai entrar em um programa desse ou ajudar uma montadora simplesmente com o objetivo de padronizar, de ter compliance com a marca. Às vezes é muito diferente. Às vezes é inclusive um programa desse para suportar mídias tradicionais. Então, o case que eu trouxe é da Bosch. Da Bosch. A Bosch ela tem uma rede de centros de serviço. São oficinas e aliás, tem mais oficinas da Bosch do que restaurantes do McDonald's. É mesmo? É mesmo. É uma rede... E também são padronizadas, assim como as... Exato. Então, você está aqui em Alphaville, passando na Avenida da Tamboré, tem uma oficina Bosch toda padronizada, com a fachada azul e branca. Então eles fizeram um ótimo trabalho de padronização do ponto de venda, todos os mecânicos uniformizados. Porém, eles estão querendo divulgar por que eles são melhores, e aí começaram a fazer mídia tradicional. No meio de um programa de culinária na GNT, aparece um comercial: traga seu carro para a oficina da Bosch. E aí a segunda tela entra. Nós estamos vendo o programa de culinária, pegamos o celular e Google, qual é a oficina Bosch mais próxima da minha casa? Nada. Por que nada? Porque os franqueados, os donos das oficinas Bosch não tinham presença digital. Eles não tinham site, eles não tinham página no Facebook. Então a Bosch preocupada... Eles estavam simplesmente anunciando o programa de culinária para ver se... Exato. O diretor de marketing achou que era bom. Vou impactar pessoas. Aliás, o diretor de marketing hoje em dia não acha mais nada. Não acha mais nada. Precisa ser baseado em dados. Sem querer menosprezar, mas com a tecnologia à disposição, ele não tem que achar nada. Tem que ser muito mais estatístico hoje em dia. Mas continua o quê? Bom, então, nós ajudamos a Bosch a criar sites para as redes e para os franqueados das oficinas. Então, esse é um site aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Estou vendo, temos imagens. Temos imagens e aí ele mostra como que é fácil entrar em contato com a oficina. Clicando aqui, o seu smartphone já liga automaticamente. Você não precisa copiar, segurar e colar no aplicativo de descagem. Clicando aqui, ele já abre a navegação, já abre o Waze, por exemplo, para ir direto para a oficina. Então isso resolve e complementa o marketing tradicional. Esse é um ótimo case que mostra como a mídia de TV, pareada com a segunda tela, faz com que exista uma ação executada. Você sofre muito quando você vê algumas novelas, alguns programas tradicionais de TV entrando nessa área sem conhecer muito o negócio. Como é que é a tua visão do especialista nisso? Pois é, no começo sim, eu sofria, mas eu consegui canalizar o sentimento para uma oportunidade. Então, eu acho que... É uma oportunidade até você ir até lá e oferecer o serviço. Exato. Eduardo, quando a conversa é boa, passa rápido. 15 minutos já se esgotaram. Você então aguarde o segundo bloco da entrevista com Eduardo Cortes, presidente da Search Optics. Até já.
O mercado brasileiro busca cada vez mais profissionais com capacidade para liderar, que tenham um conhecimento aprofundado e que saibam indicar caminhos em direção às melhores soluções. Na ESPM, o estudante une conceitos a experiências. Os professores atuantes no mercado o ajudam a desenvolver um pensamento analítico, inovador e criativo, necessário aos líderes de sucesso. Além disso, os estudantes da pós-ESPM se relacionam com colegas que são executivos das melhores empresas do país. Têm portas abertas para expandir o network e se destacar no mundo dos negócios. Tudo isso combinado para formar profissionais com o DNA ESPM. Visão inovadora que soma conhecimentos técnicos e práticos a marketing, gestão e empreendedorismo. Pós-graduação ESPM, formando profissionais que estão sempre um passo à frente. ESPM, quem faz, transforma. Segundo bloco da entrevista com Eduardo Cortes, presidente da Search Optics para a América Latina. Eduardo, você me disse no primeiro bloco que trabalha com a indústria automobilística. Agora, nós estamos vivendo uma crise bravíssima no Brasil. E a indústria automobilística foi a que mais sofreu. Uma das mais, a de construção também. Como é que funciona esse teu negócio nessa crise brava que nós estamos vivendo aqui? Cair 30% o faturamento do segmento automotivo por ano em alguns anos é difícil de conviver. E, inclusive, essa é uma excelente pergunta porque quando eu estava sendo recrutado, uma história pessoal, né? Quando eu estava sendo recrutado para ajudar a internacionalizar a empresa, eu fiz essa pergunta para os fundadores e eu vou compartilhar a resposta aqui que eles me deram. Foi interessante. Eles lembraram que qualquer coisa que a gente iria viver, né, porque isso foi em 2014, a crise ainda estava se formando, qualquer coisa que vocês vão viver não foi parecido com 2008 nos Estados Unidos. É verdade, aquela crise mundial. Né? Detroit quebrando, bailout. Dois jovens quase quebraram o planeta. E aí o segmento automotivo foi muito afetado nos Estados Unidos. E foi justamente nessa época que a Search Optics formou muitas parcerias com as montadoras nos Estados Unidos, que hoje são fortíssimas, para ajudar a quem estava no mercado querendo comprar um carro, converter nos canais digitais, que são muito mais acessíveis e eficientes. E também... Porque a propaganda tradicional, nessa hora, todo mundo corta, né? Todo mundo corta. E em épocas fora de crise, os empresários eles podem adotar hábitos não saudáveis, fazer aquele boneco de posto, fazer malabarismo no sinal, fazer bandeira, né? Coisas que tradicionalmente os concessionários fazem. Né? A gente vê feirão, né? O feirão, e aí a forma de divulgar isso é muito ineficiente. Então, na crise, que a Search Optics aprendeu que esses hábitos começam a ser questionados. E aí se abre a cabeça para... Porque gasta um dinheiro, uma verba boa, e não vende. E não vende, ou pior ainda, não sabe se vendeu. Não dá para relacionar. Termina o dia sem nada. Então, é justamente em tempos de crise que a Search Optics historicamente tem evoluído bastante. Então eu entrei. Essa foi a resposta que eu ouvi, e aí eu entrei e aí eu comprovei que é verdade. Eu lembro do nosso primeiro cliente, foi uma pequena concessionária Peugeot em Goiânia. Estou mostrando aqui o site deles também, as imagens deles. Goiânia, Peugeot. Peugeot foi o nosso primeiro cliente no Brasil e a gente já conseguiu trazer 62% de redução no custo por lead dessa concessionária. É mesmo? É muita coisa, só mudando o site. O que aconteceu? As pessoas que entravam no site antigo, entravam e saíam. Então tinha uma taxa de rejeição alta, porque o site não era mobile, o site não era fácil de navegar. Então quando a gente aplicou as plataformas da Search Optics, colocou estoque, colocou um site que é responsivo, o posicionamento orgânico no Google melhorou muito, isso fez com que houvesse um grande ganho de eficiência aqui nessa concessionária. E aí, dessa concessionária pequena, a gente
continuou crescendo, aplicou isso ao longo de várias concessionárias, no maior grupo de concessionárias de São Paulo. Depois fomos para o maior grupo de concessionárias do Brasil, e aí expandimos para programas. Hoje temos diversos programas com montadoras já usando nossas soluções no Brasil. No início você me disse que a Search surgiu nos Estados Unidos cobrando $1 por lead. Esse custo como é que está agora? Lembra que eu também disse que boa parte da publicidade digital, especialmente a publicidade de pague por clique, como o produto AdWords, ele é baseado em leilão. Então, à medida que mais empresas entram no marketing digital, o leilão ele se torna mais competitivo e, por conta disso, os preços sobem. Então, $1 por clique não existe mais nos Estados Unidos há muito tempo. No Brasil, R$3 o custo do clique, é totalmente factível, existe. Ou R$3 o custo do lead também, existe em algumas regiões. Em regiões mais concorridas, grandes polos, é mais raro. Então, no Brasil, a gente ainda está maturando o mercado digital. À medida que mais empresas vão entrando, mais caro vai ficar esse. E quando você fala lead, é uma quase venda, né? Venda. Porque essas pessoas são selecionadas através da plataforma, buscou em algum site, em alguma rede de relacionamento o que ele estava querendo, é apresentada, coisa de Deus, apareceu na frente dele o carro que ele precisava, o preço que precisava, alguma coisa assim, a cor, não sei até onde vocês vão, e o lead fica menor, muito menor do que fazer um feirão ou fazer uma campanha de varejo, não é? Por aquele espanador na porta da porta, aquela coisa toda, que custa mais caro e não entra ninguém. Exato. Né? Agora, além da indústria automobilística, você falou que tem a Bosch também, você está buscando na América Latina, que o DNA de vocês foi da indústria automobilística. Correto. Então, você já tem todas, não? Aqui no Brasil? Ainda não. Nos Estados Unidos, todas as montadoras que possuem um programa de marketing digital, a Search Optics é uma fornecedora, e por conta de tempo, nós chegamos no Brasil há 3 anos apenas. E ainda não deu tempo de implantar programas na mesma magnitude como nos Estados Unidos, além da questão da maturidade do mercado também que influencia. Porém, as maiores montadoras, sim, já estão formatando programas de marketing para ajudar as concessionárias. Dito isso, a pergunta era sobre outras verticais. Né? Então, por exemplo, plano de saúde. Completamente aplicável. Toda a indústria de saúde, a gente já teve um caso de um cliente da indústria de saúde, é um portal de publicidade de médicos, então as pessoas buscando por um especialista eram impactados pela nossa publicidade e encontravam esses especialistas e aí viravam um lead, viravam um prospecto para esse médico converter em uma consulta. Então o mesmo funil se aplica. Onde se aplica também, uma outra vertical fortíssima nossa é a de educação. Então nós trabalhamos com universidades, com escolas, com franquias de educação para encontrar na internet pessoas com intenção de fazer um curso superior ou de matricular um filho em uma escola ou entrar em um curso de especialização, converter eles em um site e essa pessoa vira um lead para um processo de vestibular, para um processo de admissão. É muito mais fácil do que procurar fazer anúncio vestibulares abertos nessa faculdade. Esse processo mais barato, né? Tanto de marketing quanto de venda com promotores, com panfletagem, ele é muito caro. E ele está sendo já substituído por essa automação que o marketing digital permite. Ou seja, o futuro passa por aí. Eu, por exemplo, no meu computador, eu tenho lá um Apple lá e a maioria das ofertas de plano de saúde vai para o lixo, direto. Quando eu vou esvaziar o lixo, ele está lá um monte de uma atrás da outra. O telefone, alguns ficam. Como é que se administra isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A tua plataforma permite que a pessoa veja de verdade com uma oferta que ele está buscando. Isso é. Então, não que ele não está buscando. O que está acontecendo nesse caso é algum executivo de marketing, algum planejador de mídia está fazendo publicidade para você através de e-mail ou qualquer outro canal de forma ineficaz. Então ele está impactando uma pessoa sem intenção de compra
daquele produto. É isso que acontece quando chegam para executar mídias digitais pessoas que pensam que o mídia digital é como a mídia tradicional. Eu vou fazer um impacto massivo e ver o que vai converter. Não é assim que funciona. E quanto mais a gente aplica as ferramentas de medição, mais a gente vê e atrela a cada real colocado em publicidade quanta venda gerou. Então, aplicando uma ferramenta dessa, nesse caso desse publicitário que está fazendo isso, vai mostrar a ineficácia que ele está fazendo. Agora, todo um setor precisaria dessa ferramenta, né? Por exemplo, construtoras de apartamentos imóveis. Exato. O que vendem errado, aquelas coisas de final de semana, aquele folhetinho que custa caro, porque todo dia eu pego o mesmo folheto na entrada do shopping que está o meu escritório lá. É frustrante, né? Como quem administra essas verbas continua errando e achando que isso dá certo. Porque é óbvio que ficar distribuindo folheto no farol é caro, não é ecológico, imprimir um papel que as pessoas vão jogar fora e não tem retorno, ou não dá para mensurar o retorno. E você pode fazer parcerias, por exemplo, cartões de crédito, que tem, eu não sei qual é a perda deles anual, ou o esforço de venda de novos cartões para novos, também seria aplicado. E com a vantagem, talvez, de oferecer pelo cartão de crédito o que a pessoa está buscando, é isso? É isso. Ou seja, você já tem algum cartão de crédito? Ainda não. Está buscando? Buscando. Me conta outro case de sucesso que você possa lembrar aí que você tenha. Ou até um case mundial que você conheça, que a gente possa... Tem um case interessante e ele também permeia ali o ambiente automotivo, não é de concessionária, mas permeia, é a Continental. A Continental é um fabricante de pneus e da mesma forma ela tinha, quando a gente passa na rua, as lojas Continental são padronizadas, mas os sites não eram. E aí a gente fez um programa com eles, e um programa piloto, padronizou os sites dessas revendas, fez mídia dessas revendas e monitorou os resultados. E deu muito certo o piloto, internamente a gente conversava e ficava muito feliz que deu muito certo, e aí eles decidiram lançar o programa nacionalmente. E aí nesse programa a gente estava mostrando para toda a rede, olha como isso deu certo, e espontaneamente alguém levantou a mão, na audiência, alguém levantou a mão e deu um testemunho. E disse, olha, eu vendia 6 conjuntos de pneus por mês e eu participei do programa e passei a vender 60. Nossa Senhora. Agora, o custo é sempre esse, R$3 por litro? Não, isso varia muito de indústria para indústria, de região para região. Agora, qual é o tamanho da empresa? Qualquer tipo de negócio daria para utilizar a tua plataforma? Tem empresas pequenas ou grandes, ou não? Só grandes redes, assim, com maior eficiência? Exato. Todas as nossas plataformas, elas são feitas, como eu disse anteriormente, para as marcas nacionais que precisam padronizar a sua rede. Então, quando isso acontece, quando esse tipo de negócio acontece pra gente, ele funciona muito bem, porque ele entra num autódromo com um carro preparado para isso. Então esse é o nosso público. Me fala, quantos anos você tem? Eu tenho 37. Que aconselhamento você daria para alguns jovens que vão fazer faculdade? E como se fosse teu filho, você tem um filho de 1 ano e meio, que você me falou, né? Ele já cresceu, vai fazer a faculdade. Que princípios você tem de vida que você pudesse, até para encerrar o nosso programa, aconselhar? Porque a gente tem uma audiência muito jovem também, né? Muito jovem, está buscando o caminho na vida para ver para onde vai. O que você diria para eles nesse momento de crise desse país? E você com um produto, com um serviço tão avançado assim? Eu acho que o que eu posso dar de insight é o estudo. Essa é a base, é isso que vai construir o caminho dessa pessoa e ela vai trilhar um caminho um bom caminho sempre que ela tiver uma boa educação. Então, seja em exatas, seja em qualquer área, faça uma boa fundação, se compenetre nos estudos e aí, se a intenção for para marketing digital, análise de dados. Tudo está mensurado hoje em dia
Big Data, Data Science, são nomes que a gente já começou a ouvir, mas são as carreiras que vão permitir que tudo seja analisado. A gente pega a Netflix, por exemplo. Ela cria já séries e produz séries baseados nos dados que a fonte de assinantes está deixando já. Que coisa, não? Então, esse é como vai ser o nosso mundo daqui para frente. Eduardo, eu tive o maior prazer de te conhecer pessoalmente. O prazer foi todo meu. Foi legal mesmo, eu aprendi muito com essa sua entrevista, né? Obrigado. Eu sou de uma outra época, mas eu estou tentando me adaptar também. Esse seu conhecimento é o futuro mesmo, ou seja, acabou o chute, né? Aquele diretor de marketing que ditava regras, feelings, né? Já tem que prestar atenção no marketing digital, que é o futuro mesmo do mundo e do consumo, né? Consumo correto, né? Com empresas grandes que prestam um bom serviço e que você vai na pessoa certa, na hora certa e até com dinheiro e disponibilidade para comprar qualquer tipo de produto. Obrigado pela presença no nosso programa. Obrigado, nós estamos sempre de portas abertas para receber vocês. Legal. Foi um prazer conhecê-los. Obrigado. Esse foi Eduardo Cortes, presidente da Search Optics. Deu um show aqui de competência, muita criatividade e uma visão de futuro exemplar. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Propaganda e Negócios. Apoio ESPM. Quem faz, transforma. A pós-graduação à distância ESPM foi criada para oferecer educação inovadora independente de barreiras geográficas e temporais e para democratizar o acesso ao conhecimento. As disciplinas são apoiadas por webconferências, além de encontros presenciais semestrais com importantes profissionais do mercado e, ao transformar conhecimento em novas oportunidades, forma líderes com o DNA ESPM. Pós-graduação à distância ESPM. Conecte-se com o futuro. ESPM. Quem faz, transforma.